Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, 7 de maio de 2019. Com o Debate 93 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Vale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Muito bom dia para você que já acompanha a gente aqui no Facebook da 93 FM. Tá no Face? Venha para o Facebook da 93 FM e você vai participar agora aqui da nossa live de abertura. É um privilégio enorme pra gente. A gente gosta de estar juntinho, de ter essa interatividade, e é um privilégio muito grande quando você nos acompanha também aqui no Face da 93 FM. Não é mesmo, Marcela? Exatamente, JR. Bom dia aos nossos ouvintes pelo rádio, ouvinte que tá vendo a gente com imagens pelo Facebook. Tchauzinho carinhoso. Bom dia aos nossos debatedores. E é dia de festa, é aniversário do seu pastor, da sua pastora e também aniversário da sua igreja. Conta pra gente, 96803-8319 é o WhatsApp. Manda pra gente o nome do pastor, o nome da pastora que faz aniversário hoje e o nome da igreja. Sabe quantos anos a sua igreja está fazendo hoje? Conta pra gente também, que a gente quer saber, que é o... Muito legal, muito bom mesmo. Quero agradecer o seu carinho, as igrejas que participam conosco aqui, o povo de Deus que se reúne, gente que ora por esse ministério. Quero agradecer demais, porque isso faz uma diferença enorme quando você intercede, quando você apresenta a vida dos debatedores. Temos vários aqui, hoje temos 4 extraordinários aqui à mesa, tantos outros que passam por aqui todos os dias e devem ser alvos também da nossa oração. São 11h07, 11h07 aqui na 93 FM. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Olha, minha gente, o tema 01 do programa de hoje, tenho visto um monte de gente que não tem o menor compromisso com Deus e as coisas acontecem com uma facilidade tremenda. Aparentemente os problemas são mais a menos, sabe? Em contrapartida, vejo cristãos fiéis que sofrem a vida inteira. Parece que não tem um momento de descanso e jamais desfrutam das coisas boas desta terra. Como entender isso, hein? O que significa o texto de Mateus 19:24? Mais fácil é um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Há quem afirme que para desfrutar da eternidade é necessário sofrer nessa vida. É isso mesmo, ouvinte? O que você acha? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Conta pra mim, eu quero saber. Participe comigo aqui pelo nosso WhatsApp 96803-8319, 96803-8319 e também aqui no Face da 93, aqui na nossa live. Pastor Samuel Silva, muito bom dia, seja bem-vindo. Quero começar ouvindo a sua opinião sobre o tema 01 do programa de hoje, pastor. Bom dia JR, todos os debatedores, o pessoal de casa. Então, a gente mais uma vez se depara com uma situação que não é tão incomum nos nossos dias, em nossas igrejas. Eu tenho percebido algumas pessoas muito preocupadas com o sucesso alheio, né? Muito preocupadas com aquilo que tem acontecido na vida do outro e normalmente naquilo que tem acontecido de bom na vida do outro. A gente vê aqui que a preocupação ela é maior um pouco, né? Por que eu tô sofrendo tanto enquanto ele está se dando bem e tal? Mas olhando um pouquinho com mais calma no dia a dia, no cotidiano da igreja, a gente percebe que o sofrimento próprio, ok, preocupa, mas parece que está preocupando mais ainda o sucesso alheio, né? E principalmente quando esse sucesso, diante da ótica dessa pessoa, é alcançado por alguém que não merece,
Aí então que a pessoa entra em parafuso. Aí a gente tem alguns textos bíblicos que podem nos dar um norte para esse debate, né? Mas eu acho que o que pode ser dito aqui, que engloba bem isso, é Mateus capítulo 5, verso 45, quando Jesus diz: porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. A soberania de Deus está sobre a vida de todos nós, e Ele usa dos seus métodos para nos fazer aprender. Então tem hora que Ele vai nos fazer aprender através da alegria, e tem hora que Ele vai nos fazer aprender através do sofrimento. E isso independe de sermos crentes ou não. Então eu acho que na abertura desse debate a minha palavra é essa, de que se Ele é soberano, quem sou eu para ficar discutindo se está acontecendo, se não está acontecendo e com quem está ou não acontecendo? Pastora Andréa Mello, muito bom dia, seja igualmente bem-vinda ao nosso debate 93 de hoje. Como analisa esse assunto, pastora? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, aos ouvintes. A minha grande preocupação é que o Evangelho, ele traz para nós um ponto de equilíbrio, né? Um ponto onde nós podemos equilibrar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas decisões. E eu me preocupo muito quando o Evangelho ele é levado a um extremo ou a outro extremo, né? Então, o primeiro extremo é achar que tudo tem que ir bem o tempo inteiro. O outro, isso a gente sabe que é um reflexo de um evangelho humanizado, né? O humanismo entrando e a gente virou o grande alvo, o grande centro do evangelho. O meu bem-estar, o meu prazer, a minha alegria, o meu sucesso. Isso é o meu foco de vida porque Deus quer me fazer feliz o tempo todo. Né? Então entra aí essa coisa do hedonismo, do humanismo no meio da igreja. E o outro extremo é achar que eu preciso sofrer para merecer Deus, para merecer algo diante de Deus. Então a palavra, o tempo todo vai me ensinar que, assim como o pastor Samuel acabou de citar muito bem, que Deus vai me tratar, vai me ensinar através da alegria. Como o apóstolo Paulo disse, eu aprendi a viver bem em todos os momentos, né? Tendo muito ou tendo pouco, na bonança ou na escassez. Por isso que ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque a nossa vida, o nosso aprendizado, ele vem exatamente disso, em a gente ter o equilíbrio de saber passar por aquilo que a vida vai nos apresentar. Porque não existe nenhuma garantia de que nós seremos alegres o tempo todo ou com prosperidade total. E eu lembro aqui, em 1 Coríntios, é o texto primeiro que eu queria deixar para vocês, 1 Coríntios 15, 19, que o apóstolo diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Nossa esperança, aquilo que nos move, aquilo que nos fortalece, está em Cristo, em saber que nós vamos herdar uma vida eterna. E saber que esse mesmo Deus soberano, Ele cuida da minha vida aqui. Ele está preocupado com aquilo que eu vivo aqui, seja no momento de dor ou seja no momento de alegria. São 11h13 aqui na 93 FM, minha gente. O pastor Robson Alencar, muito bom dia, querido, seja bem-vindo. Como analisa o senhor esse assunto, pastor? Bom dia, JR, bom dia a todos os debatedores e ouvintes que estão nos ouvindo nessa manhã. A palavra de Deus vai dizer em Salmos, capítulo de número 34, se não me falha a memória, versículo 19. Muitas são as aflições dos justos, ou do justo, mas Deus a livra de todas. A vida é feita de momentos bons e de momentos difíceis. Quando a nossa pastora disse aqui, em relação a Paulo, é óbvio que Paulo está falando sobre a mordomia cristã, né? Sei ser fiel quando tenho tudo, mas ser fiel, continuo, permaneço sendo fiel quando não tendo nada. Aí ele vai corroborar em Filipenses capítulo 4, versículo 13, dizendo, porque tudo posso naquele que me fortalece. O fortalecimento aqui é para aquele que permaneça sendo fiel nos momentos difíceis. As pessoas precisam compreender que
para vencer na vida, se tudo for fácil, se tudo for bom, não há vitória, não há conquistas. Como já foi dito aqui, as pessoas estão apegadas mais àquilo que está acontecendo terrenamente do que aquilo que vai acontecer no céu. Cristão não nasceu para ser cristão para viver na terra. Cristão nasceu para viver no céu. Esse é o foco da vida cristã. Prova disso que nossa fé, ela só é amadurecida com as dificuldades. E normalmente as pessoas entendem que fé é para que elas peçam e Deus vos dê. Isso não é real. Na realidade, fé foi dada para você obedecer. A fé não foi dada para você pedir e Deus te dá tudo aquilo que você quer. Eu entendo assim a vida. Reverendo Edson Nascimento, bom dia, bem-vindo. Como pensa o senhor esse tema? Bom dia, J.R. Vargas, bom dia, debatedores, bom dia, ouvintes da Rádio 93 FM. Esse tema é um tema bastante recorrente, né? Porque é algo que sempre nos preocupa e que, às vezes, né, a gente tem muita dificuldade de lidar com o sofrimento, porque o sofrimento parece que não é bom para nenhum de nós, né? Mas o que é interessante a gente analisar relacionado ao sofrimento, que o sofrimento ele pode ter algumas causas, pode ser causas de ações equivocadas nossas. Nós podemos estar agindo errado e por conta disso estamos colhendo alguns sofrimentos. Pode ser causa de ações equivocadas de pessoas que estão à nossa volta, elas estão agindo errado, e pode ser causa desse mundo caído que nós vivemos, né? Então, e pode ser causa também do próprio diabo relacionado à questão da nossa vida, né? E qual seja a causa do sofrimento, lidar com o sofrimento é que vai mostrar o quanto cristão nós conseguimos ser. A Bíblia tem vários relatos a respeito do sofrimento. O apóstolo Paulo, ele fala algo que eu acho que é interessante a gente pensar. Ele fala, eu me glorio na tribulação. Paulo não está falando isso porque ele era alguém masoquista, que gostava do sofrimento. Paulo é alguém normal como todos nós. Ninguém quer sofrer, nós não queremos sofrer. Nem o próprio Cristo queria sofrer. A gente vê lá no Getsêmani, ele falando, Pai, passa de mim este cálice, né? Se possível, mas faça a tua vontade. Então, o sofrimento que Jesus passou foi algo tão terrível, mas ele precisava passar para que realmente nós pudéssemos desfrutar da vida eterna. E foi exatamente dessa forma. Ele morreu e ressuscitou em nosso lugar. Mas o que é importante a gente ver é que o sofrimento não diz para nós a questão final, mas o sofrimento é um processo. Eu gosto muito de comparar com a questão de futebol. O apóstolo Paulo compara com a questão do atleta. Meu sobrinho está lá, né, jogando lá no Vasco, e aí depois de uma partida ele está lá numa banheira cheia de gelo. Eu falei, que sofrimento terrível é esse, né? Uma banheira cheia de gelo, mas ele se alegra de entrar no campo, de sofrer, de realmente ter os músculos ali levado praticamente a ser esgotado, né? Mas ele quer estar no campo, quer lutar, quer brigar, quer vencer, e depois, quando chega a vitória, todos se alegram. Eu acho que a gente precisa ver a vida cristã numa perspectiva de que o sofrimento é apenas um momento que nós precisamos passar, e é um momento que faz parte daquilo que Deus estabeleceu para nós, e nós podemos enfrentar e seremos fortes para vencê-lo. Muito bem, são 11h18. Quero agradecer a companhia dos nossos ouvintes, a nossa live de abertura aqui na 93 FM, aqui no nosso Facebook. Um abraço para vocês. O programa continua aqui no rádio, através das diversas plataformas pelas quais nós temos transmitido o debate, inclusive várias emissoras no Brasil e fora dele, retransmitindo este programa. A minha gratidão a vocês, que Deus continue a abençoá-los mais e mais. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. São 11h19, minha gente. É o seguinte, quando a gente faz comparação, tem sempre alguém pior e tem sempre alguém melhor. Conforme o dia, você vai achar muita gente pior. Agora, depende do outro dia, você vai achar muita gente melhor. A maneira, a forma como você olha, para que lado você olha, vai ter sempre uma comparação. E é curioso como o ser humano gosta de se comparar com o outro, tanto para um lado quanto para o outro lado. E isso tem feito com que o evangelho seja um evangelho de comparação, enquanto o evangelho não é de comparação. Ele não foi feito para isso, ele não nasceu
para isso. Então, se alguém pode ter aparentemente uma vida mais suave, como diz aqui o ouvinte até diz aparentemente, né, superficialmente, de longe eu vejo isso. Na prática mesmo, a situação pode ser outra. A pessoa pode não ter ideia que o outro está passando um perrengue, mais um perrengue, que é uma expressão bem carioca, um perrengue, e não tá dando conta disso e trocaria qualquer coisa material que ele tem por uma paz, por uma tranquilidade, por um ambiente de segurança, um ambiente de serenidade. Mas a gente continua. Vocês acham que as pessoas esquecem que a vida tem fases? E que tem dia que a gente chora e tem dia que a gente ri? E como diz o filósofo, tem dia que parece noite? Com certeza. Uma das coisas que eu acho impressionante que na fala do JR aqui é que Jesus mesmo vai dizer, através do evangelista João, se não me falha a memória, capítulo 16, versículo de número 36, ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus ali naquele discurso, começa no capítulo 15, né, vai até o 16, uma das coisas que ele quer enfatizar para os discípulos é o seguinte: até agora vocês viram milagres, eu ressuscitei mortos, eu fiz coisas maravilhosas que trouxe grande esperança para vocês, que a vida vai mudar, que nunca mais vai ser a mesma coisa. Mas tem um porém, escuta aqui, eu vou morrer. E depois que eu morrer, alguns de vocês vão ser perseguidos, injuriados, caluniados, expulsos das sinagogas, outros vão vos matar e vão matar em nome do meu Pai. Peraí, os discípulos param e falam assim: peraí, o senhor trouxe grande esperança com realizações de milagre e parece que a sua fala está sendo mais pesada agora do que tudo que você fez. O que você fez trouxe para nós uma realidade de vida que parecia que nunca mais ia mudar. Aí Jesus diz: não, vem cá para a terra, que vocês ainda estão aqui. Então deixa eu dizer, eu vou partir, a partir de agora as coisas vão ficar diferentes. Mas Jesus não está dando essa palavra para tirar a esperança, desesperançar os discípulos. Tanto é que ele vai dizer assim: sobre essas coisas eu tenho vos dito para que em mim vocês tenham paz. Se tem uma coisa que faz o cristão viver em meio às dificuldades e conseguir suportá-las e ser vitorioso em todas elas, como eu disse, Salmos aqui 34:19, irmão, se você tiver uma vida de paz, paz não for um sentimento, paz for um estado de fato, pode ter certeza que as dificuldades vai ser como Paulo. Paulo orou 3 períodos e Deus disse assim, ó: a minha graça te basta. O camarada tá pedindo para tirar o espinho da carne, tá doendo, eu tô sofrendo, né? É um sofrimento que ele tá vivendo. Mas Deus diz assim, ó: você me buscou tanto, você entrou num estado de paz de tal forma que agora vê se você tá sentindo mais alguma coisa. Não tô. Por quê? Porque a minha graça te envolveu de tal forma que o espinho continua aí, mas você não sente mais. E também, pastor, nessa questão que o senhor está falando aí, eu lembro, né, daquele momento quando Jesus vem ao encontro dos discípulos, que eles estão reunidos. Eu admiro muito a atitude de Tomé naquele momento. Tomé estava exatamente assim, sem esperança. Tanto que os amigos falam para ele: olha, ele ressuscitou, vai acontecer coisa boa também, né? A nossa esperança precisa voltar. E ele falou: olha, se eu não tocar, eu não consigo acreditar. Ele estava nessa fase. Na fase de, tá difícil demais para eu acreditar que alguma coisa vai acontecer. E talvez você que está ouvindo a gente esteja nesse momento, sabe? São tantas circunstâncias que às vezes vêm, né, por N motivos, que fica difícil você acreditar que Jesus está com você. Mas naquele momento, Jesus, depois de 8 dias, Jesus retorna àquele lugar somente para encontrar Tomé e diz para Tomé: o que você precisa? É tocar em mim para você acreditar, para você ter força novamente na sua caminhada. Tá aqui, toca, né? E ele tocou e ali naquele momento Jesus sopra o Espírito sobre aqueles homens, porque sabia que eles precisariam da presença do Espírito Santo para enfrentar tudo que eles iriam enfrentar dali por diante. Então, a nossa vida, ainda que ela não seja um mar de rosas, nós temos o Espírito Santo que nos assiste nas nossas horas de dores, de fraqueza, de tristeza. Então, essa palavra eu queria deixar para você que está passando por esse momento, que você pode estar olhando para a grama do seu vizinho e achando que a grama dele está mais verde. Mas eu quero estimular você a olhar a sua vida com bons olhos e saber que o Espírito Santo ele está exatamente aí junto de você para te fortalecer nessa sua caminhada. Eu concordo com a pastora Andréia e acredito de verdade que às vezes a gente passa por momentos de Tomé.
né? Mas, ao mesmo tempo, eu queria convidar você a tentar acreditar no invisível. Sim. Eu acho que a gente vive também um tempo de muito materialismo e de uma necessidade de ter provas, de ter sinais, né? Aí você tem na Bíblia Gideão, né? Que para mim foi o concurso dos sinais, né? O cara... Eu quero Abusou, algodão molhado e grama seca, eu quero Vou grama mudar molhada. agora. Ele pedia sinal em cima de sinal, e a gente vê a longanimidade de Deus e a misericórdia do Senhor em dar os sinais, porque Ele não desiste de nós. Mas seria tão bom se... A gente canta tanto, né? Tem a canção do Bené chamada O Único que é Digno, e aí tem uma frase que diz: ao Rei eterno, imortal, Então, invisível, mas real. Né? A gente canta isso, mas na hora da prática parece que isso é tão distante da nossa vida, né? Eu tenho percebido uma certa desconfiança em Deus quando, por exemplo, Provérbios 14:12 fala, né, que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas seu fim é de morte e tal. Quando o caminho não parece ser bom, a gente parece que entra em paranoia. Só como o senhor falou, é um processo, né? O reverendo estava dizendo aqui sobre futebol, né, e tal. Tem todo um desgaste, tem um antes, tem um durante, para alcançar o fim. Um alvo. Né? Um alvo. Então, essa necessidade de algo palpável tem mexido com as emoções do ser humano, e eu acho que também a geração imediatista, que quer uma resposta na hora, tem acelerado ainda essa necessidade de algo palpável. Então, vamos confiar mais em Deus e ele vai transformar a maldição. Gente, ninguém gosta de sofrer. Exatamente. Ó, entra na fila aí quem tá afim de passar por uma tribulação. Vai aparecer ninguém naquela fila. Nenhum de nós. Mas o sofrimento, ele faz parte da nossa vida. É resultado do pecado na nossa história. O pecado produz sofrimento. E às vezes não é o que você fez, é que o outro fez, produz na sua vida isso. Quando você passa pelo sofrimento, e eu lembro sempre do irmão Lázaro. Como é que é aquela música do irmão Lázaro? Gosto muito dessa parte. Só se essa parte também. Tô passando pela prova, dando glória a Deus. Qual é a música? Eu vou achar essa música aqui. Glória a Deus. Pega pra mim, Passando Marcelo. pela prova, dando glória a Deus. Porque essa parte da mãe é muito legal, né? Porque você fala, cara, tem que passar pela prova, você tem que dar glória a Deus. Porque quando você deixa de dar glória a Deus, você começa a murmurar. E aí você começa a reclamar demais. E aí você começa a achar que o outro não... Olha, não tem jeito. Quando você tá passando por uma luta, você olha pro lado e fala, aquele miserável não tá passando, aquela pessoa, olha, vida boa. Olha lá, vida boa. Como é que pode aquela agora? Quantas? Você já passaram por isso ou não? Fala pra mim. Pera aí, responde primeiro. Passaram por isso ou não? Eu já passei. Toda certeza. Então é comum. Eu quero dizer para o nosso ouvinte que é comum passar por isso. O que não pode é ficar agarrado nesse negócio. JR, eu quero pensar um pouco, voltar um pouco nessa questão do futebol, e a gente pensar um pouco, porque não só o apóstolo Paulo, mas Tiago, irmão do Senhor, fala a respeito da questão do sofrimento. As pessoas, jogadores que não entram em campo, eles são na reserva, né? Eles querem entrar em campo, passar pelo desgaste, por todo esse sofrimento, e estar lá jogando, né? Ainda que isso possa trazer alguma contusão, mas todos querem estar em campo e só podem 11 estar em campo. Eu acho que Paulo talvez vê a vida cristã dessa forma. Eu estou na batalha. O sofrimento é algo tão difícil do ser humano lidar. As cartas de Pedro, né, elas são realmente cartas levadas a trazer esperança para aquelas pessoas que estão passando pelo sofrimento. Então, o que a gente precisa, talvez, é mudar a nossa referência. Talvez a nossa referência, como disse o pastor, tem sido a referência das questões imediatas, né? E se a gente olhar para as questões futuras, para aquilo que Deus tem planejado para nós, a gente consegue perceber o sofrimento como um momento que a gente tem que passar e que a gente precisa passar para que a gente alcance aquele propósito de Deus. Então, o sofrimento pode trazer para nós ensinamento, a gente pode aprender com o sofrimento, e normalmente traz. O sofrimento traz para nós, às vezes, cura para outras pessoas.
Quando a gente olha os pais da igreja e a gente vê que o sangue dele foi semente para que o evangelho pudesse expandir, então o sofrimento, ele é algo que traz grandes benefícios. Olha os nossos ouvintes participando com a gente, muita gente dizendo aqui, por exemplo, liguei o rádio agora e a palavra da pastora foi perfeita, eu estou passando exatamente por isso. Outra ouvinte diz, agora eu estou ouvindo o debate e chorando, porque as lutas são grandes. Eu criei meus filhos na casa de Deus, aí a minha filha se afastou e agora nem quer estar na casa do Senhor. Aliás, nem quer ir para casa dela. Tá morando com um rapaz. Eu fico muito triste. Então, existem coisas, ouvintes, que o sofrimento é desse nível aqui. Não é porque não tem um carro, porque não tem uma bicicleta, porque a casa tem um vazamento, porque paga aluguel, que são coisas que podem chegar e podem ir embora. Nós estamos falando de coisa séria. É vida, é família, é relacionamento, isso tudo é muito complexo. Então a sua luta, ela não é tratada como de menor importância, não. A sua luta, ela é muito especial. Só que quando você compara a sua luta com outras lutas e começa a achar que a sua luta é maior e daquela pessoa que é infiel é menor, é aí que está o equívoco que os debatedores estão apontando. A gente precisa enfrentar as lutas e as dificuldades na certeza de que o Senhor tá cuidando e Ele vai continuar a cuidar, fortalecer, guardar a nossa vida e nos dar forças para vencer as dificuldades. Lembrei aqui do Lázaro, e vale a pena lembrar dessa frase. É uma frase simples, mas veja como ela é importante num momento como esse. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Presta atenção, os pesquisadores descobriram que os homens ganham das mulheres quando o assunto é comentário negativo sobre uma outra pessoa. O estudo realizado pela Universidade da Califórnia revelou que as pessoas gastam, em média, por dia, 52 minutos falando sobre a vida dos outros. Os dados revelaram ainda que os mais jovens são mais propensos a falar mal dos outros do que as pessoas mais velhas. E que os extrovertidos são os recordistas em fazer fofoca, seja essa fofoca positiva, neutra ou negativa. E os pesquisadores ressaltaram que, na opinião deles, é absolutamente normal falar de alguém que não está na sua frente. E aí a gente pergunta, é normal falar de alguém que não está na nossa frente? Quais os cuidados que devemos ter com aquela fofoquinha? O que nos diz a Bíblia? E lembramos de 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Pastora Andréia, vou começar ouvindo a querida pastora Andréia. Olha, eu ouvi esse texto aí, mas fofoquinha positiva existe, gente? Fofoquinha positiva? Eu acho que não. Boa, eu acho que não. Acho que fofoca é sempre uma coisa muito ruim, né? Você pode, sim, falar de alguém usando uma boa referência, lembrando dessa pessoa com honra, com louvor, por ela ter feito algo bom. Isso é maravilhoso. Isso aí acho que é esplêndido. Agora, você falar da vida de alguém, eu acho que já parte para o julgamento, já parte para a crítica. E a gente não tem condição, presta atenção, nós não temos condição de julgar de uma forma plena a vida do outro, porque nós não sondamos corações. Então isso acontece? Acontece, mas não é o ideal. Isso não é o ideal. Eu acho que isso é algo que nós precisamos tratar na nossa vida, dentro da nossa casa, sabe? Dentro da nossa família, dentro da igreja. E isso aí é uma coisa interessante, viu? Que o jovem faz isso mais do que as outras pessoas. Do que o adulto, e este olhar negativo sobre as pessoas. Veja que o que está originando isso aí, e aí nesse aspecto nós estamos conectados ao tema 1, que é exatamente o aspecto de ter uma perspectiva negativa. No assunto anterior,
negativo em relação à minha vida. Eu tô passando por uma prova muito grande, o outro não tá passando. Agora este aqui, que tá na mesma linha, aponta pro outro de uma forma negativa, vai desconstruindo, vai destruindo o outro. Por que a pesquisa aponta aqui que nos homens isso acontece mais? Ou tem maior incidência, queridos debatedores? JR, eu estava falando aqui com o pastor Samuel que eu não concordo muito com essa pesquisa. Porque a questão, por exemplo, não concordo. Não concorda porque o senhor acha que o homem não faz isso, que a mulher faz mais, ou você acha que ninguém faz? Não, eu acredito que a mulher faça mais do que os homens. É mesmo? Né? Essa questão, por exemplo, se a gente pegar uma amostragem, eu não sei qual a realidade dessa pesquisa, talvez a gente perceba isso. É algo que a gente tem, isso a gente precisa tratar e precisa lidar, há uma necessidade nossa de ser melhor do que o outro. E como a gente é melhor do que o outro? Falando mal, desconstruindo as questões do outro, né? E isso é uma questão que nos leva à questão da fofoca em si, né? Então eu quero ser melhor do que o outro, então eu vou desconstruindo algumas questões dele e vou falando mal dele. Isso acontece de uma forma muito normal, muito natural. E isso é que a gente precisa tratar, que é exatamente a causa dessas questões. As pessoas que falam mal das outras pessoas, normalmente são pessoas ruins, que elas têm uma autoestima baixa e elas têm uma necessidade de alguma forma essa questão da autoafirmação, de querer ser melhor do que a outra pessoa, por isso que ela fala mal. Então, e as pessoas reproduzem isso, né? Alguém fala mal de mim, de uma outra pessoa, eu vou e reproduzo para outra e vou sem apurar. E essas questões acontecem muito na igreja, e por conta disso a gente tem muita fofoca, muitas questões ruins. Então, a gente precisa ser tratado exatamente na fonte, né? Na causa. O que está levando eu ter essa baixa autoestima? Será que eu não me sinto amado por Deus da forma como eu deveria me sentir? Então são questões que a gente precisa questionar. Eu não sei se eu vou radicalizar, mas assim, eu já acho que a pesquisa é uma fofoca. Porque pra que eu quero saber quem é que faz mais fofoca, se é a mulher ou se é o homem? Eu acho que a preocupação com a vida alheia é que dá problema no final. Agora, assim, a Bíblia me mostra um homem fofoqueiro, pelo menos numa situação. Ele criou uma grande fofoca. João capítulo 21, né? Jesus, ele se apresenta para Pedro, e Pedro havia negado o Senhor 3 vezes, e aí Jesus provoca nele a declaração de amor 3 vezes também. Pedro, tu me amas e tal. E depois desse diálogo lindo, Jesus diz: olha, quando você era moço você ia para onde você queria, mas velho você vai ser levado, e eu tô falando isso acerca da tua morte. Jesus está dizendo para Pedro: ó, você não vai morrer de morte morrida, você vai morrer de morte matada, você vai morrer por amor a mim e tal. Aí Pedro diz: tá bom, e de João? O que vai ser? Né? E aí Jesus diz: não te importa. Na hora. Não te importa, não te interessa. Jesus dá um fora nele. E aí, eu estava até relembrando aqui o texto, depois em caso se alguém quiser ler, João 21, 23, diz assim: e divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique vivo até que eu venha, que importa a ti? Ou seja, Jesus não falou que ele não morreria, mas já virou uma fofoca. Porque rolou uma necessidade de Pedro de saber o que ia acontecer com João. E João tentava matar ele de várias formas. Então eu acho que essa preocupação com a vida alheia que é um problema sério. Mas o ponto aqui é o seguinte: é a perspectiva negativa que a pesquisa percebe no homem. Então o que está levando o homem a ter uma perspectiva negativa? Onde é que está o ânimo? Onde é que está o outro olhar? Onde é que está a esperança? Talvez a pesquisa mostre esse lugar em que o homem olha para frente e não vê nada. E porque não vê nada, ele começa a falar da vida alheia, pelo menos encontra nisso aí alguma coisa. A gente tem uma ideia de que a fofoca é resultado de vazio, né? Entendi. Você tem um tempo livre. É isso que acontece. Você tá fazendo nada que você faz. Mas só, tô fazendo nada aqui, você também não. Vamos fazer o quê? Lembra de fulano? Aí começa aqui. Olha só, JR tem lutado muito sobre isso no trabalho. É uma fofocada. Quem chega primeiro ao dono para apontar o erro do outro. Deus já tinha me tocado sobre esse assunto. A maledicência é pecado. JR, avisa pro pastor aí que trabalhei numa empresa onde a maioria era homem
E pasme, os homens eram mais fofoqueiros que as mulheres, conta aqui um dos nossos ouvintes. Outro ouvinte, lá no meu condomínio os fofoqueiros são os homens. Fim de semana é para reunião, para fazer fofoca, conta aqui um dos nossos queridos ouvintes. Dei 3 exemplos simples aqui dos nossos ouvintes, pastor Robson, para poder apontar essa realidade. O que acontece com as pessoas quando elas têm um tempo livre, o que elas fazem desse tempo. Tem uma pesquisa que foi feita muito interessante que mostra o que os homens procuram na internet quando eles estão desempregados. Vocês não têm noção do que sai. Fala, pastor Robson. Eu vou falar para você que toda mente ociosa procura por fábulas, né? Por falas que são vãs. Eu moro num condomínio hoje, fazia tempo que eu não morava em condomínio, hoje eu estou morando num condomínio. Eu acho impressionante quando eles se juntam na piscina e na churrasqueira, que a maioria é homens. E é uma conversação risaiada, aí passa um carro, né? Porque é perto da piscina a parte que passa os carros, e eles sempre, alguém aponta. Eu, para falar a verdade, JR, eu digo sempre lá em casa. Meu filho chega em casa de vez em quando contando conversa do colégio, eu pergunto assim: você viu? Você estava presente? Você ouviu? E mesmo que você tenha ouvido, e mesmo que você tenha visto, não é bom estar dizendo. Por quê? Porque, como já dizia minha avó, mente vazia é a oficina do cão. As pessoas que têm suas ocupações e as pessoas que procuram estar ocupadas com alguma coisa que seja útil, que seja produtiva, elas não vão ter tempo de falar, como diz o ponto primeiro, né? Eu não tenho tempo de dizer assim, rapaz, mas fulano está melhor do que eu. Exatamente. Porque eu sempre estou procurando me melhorar. Enquanto tá falando, enquanto tá olhando, deixou de tentar para melhorar. Eu tenho uma frase lá em casa que eu acordo de manhã e a minha esposa replica essa mensagem para os meus 3 filhos homens, né? Que o JR conhece muito um deles. Eu falo sempre, eu já acordo de manhã dizendo isso, é natural. Graças a Deus por esse dia e que eu seja hoje melhor do que eu fui ontem. E isso tem que ser uma busca. Eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem. Isso tem que ser uma busca. E a gente vai evitar uma série de problemas. Eu disse para o nosso pastor, e finalizo aqui, pastor, crente ocupado dentro da igreja, ele não vai ter tempo de fofocar. Se o senhor conseguir ocupar os nossos irmãos, só pode ter certeza que com certeza o senhor não terá problema com fofoca. Eu não sei se eu vou contra algumas questões. Não, contra a questão dos homens, talvez eu me renda. Mas a questão, por exemplo, da mente vazia, eu quero combater o ativismo, porque o ativismo é um dos grandes males também. A gente não pensar, a gente não parar, isso também tem trazido grande prejuízo para a questão humana. Então, quando eu penso na questão de vazio, né, eu não penso na questão de vazio no sentido de você... porque você precisa ter um tempo com Deus, você precisa parar para estar com o Senhor, você precisa ter um tempo de oração, e talvez as pessoas interpretem isso como questão vazia, como Marta interpretou quando Maria estava aos pés do Senhor Jesus, a gente ter um tempo. E talvez o ativismo não nos leve a parar, principalmente nós que somos latinos, né? O ativismo não nos leve a parar a ter esse tempo com Deus. Quando eu tenho um tempo com Deus, quando eu me coloco diante do Senhor, isso me evita a ter um monte de transtorno, a falar mal das pessoas, a pensar mal das pessoas, porque Deus está dentro de mim. Então, à medida em que eu me encho do Espírito Santo, me encho de Deus, isso vai me esvaziando das questões que são as questões pequenas, dessa afirmação, dessa baixa autoestima, de todas essas questões que podem trazer prejuízo. A questão da fofoca também, eu vejo que ela é um hábito, ela se torna um hábito, né? E muitas vezes é um hábito que o ser humano aprendeu dentro de casa. Às vezes são pais que reproduzem esse comportamento, não enxergam isso como fofoca, e os filhos vão se acostumando, né? Eu lembro muito bem, quando eu era criança, que eu ia passar um dia na casa de um primo, de uma prima, e eu voltava, mãe, eu comi na casa da minha tia batata frita. E a minha mãe falava para mim, eu não perguntei o que você comeu lá.
Você não tem que falar o que você comeu lá. E eu ficava assustada, porque eu achava aquilo... Mas eu só tô falando o que eu comi na casa da minha tia. O que se passou na casa da sua tia, se passou lá. Então, você não tem que reproduzir isso fora de lá. Então, foi um ensinamento que eu tive para reproduzir isso aos meus filhos. Mas, muitas vezes, a fofoca, ela é um hábito familiar. Exatamente. São famílias que se reúnem. Mas isso é fofoca? E acham... Fofoca? Porque você se acostuma a levar e quando a mãe ou o pai que pergunta assim, o que você comeu lá? Não. Mas não é assim para saber o que tinha, é para saber se a criança se alimentou. Sim, mas ela pode... O que ela comeu, porque tem uma dieta, tem Sim, a mas linha, a gente sabe ela que é bem não tênue, é... né, entre essa questão. Então, quando o pai pergunta, eu penso que é diferente. É o pai diferente. quer saber, né? E porque às vezes a criança o pai ela tem essa tendência a trazer informações e o pai alimenta, gosta de saber. E fizeram o quê? Fizeram o quê? Não sei o quê. E a criança vai criando mas o hábito. Mas a criança conta. A criança conta tudo. Vocês conhecem a história, não conhecem ou não? O menino que foi em casa, a criança estava em casa e chegou com o convidado pro jantar, conhece não? E aí a criança ficou olhando assim pra ele, ficou olhando, aí o cara falou assim, tudo bem? Ele falou, não, tudo bem. Aí continuou olhando assim, né? Olhando, tá de frente pra ele. Aí falou assim, mas o que foi? Falei, nada não. E continuou olhando de um lado, depois olhava do outro. Aí o cara ficou tão incomodado, falou assim, conta, o que é que você tá olhando? Não, é que meu pai falou que o senhor tem duas caras. Eu tô procurando a outra. Pois é. Criança conta, 11h46. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Um estudo realizado pelo Jornal de Medicina do Sono mostrou que 88% das mulheres roncam, mas fica tranquilo que o assunto não é ronco. Não, fala pra ela aqui, ó. Olha pra ela, olha pra ela. O assunto não é ronco. Não é ronco. Tá. Porque esse estudo aí constatou que 88% das mulheres roncam, mas elas têm dificuldade de assumir isso, o que já é diferente dos homens. A pesquisa mostrou ainda... O homem não tem nem direito, né? Coitado dos homens aí. Que as mulheres roncam tão alto quanto os homens. Meu Deus, olha aí, que isso é uma ameaça. E no grupo das mulheres que não se descreviam como roncadoras, 36,5% delas produziam, assim, um barulho bastante alto, consideravelmente alto. Mas, como eu disse aqui, a gente não vai perguntar se você ronca. Sei que você tem coragem de contar pra gente, aí você conta pra gente aí. Agora, por que é tão difícil assumir os nossos defeitos? A dificuldade em assumir defeitos pode ser um problema para a nossa vida espiritual? Então, o nosso ponto aqui é que a pessoa não assume os defeitos que tem. O exemplo do ronco aqui, dizendo que as mulheres roncam tanto quanto os homens, mas elas assumem que roncam menos que os homens assumem. É o que diz a pesquisa, mas o assunto não é o ronco, o assunto é quando as pessoas não assumem os defeitos. Por que é que as pessoas têm tanta dificuldade de assumir os seus defeitos, queridos debatedores? Eu acho que está tudo linkado hoje, né? Os temas, eles estão entrando um no outro, né? Tem a ver com falta de perspectiva, tem a ver com mente vazia, como a gente falou aqui, né? Tem a ver com a preocupação com a vida alheia. Tem gente que não assume seus próprios defeitos porque tem uma sede por justiça e aí acha que, não, fulano... É aquela história, né? De alguém que entra no gabinete porque o pastor chama e aí o pastor diz assim, rapaz, você está fazendo isso, eu vou precisar te corrigir. Aí ele diz, não, mas fulano está fazendo mais do que eu. Cara, não estou te perguntando de fulano, vamos tratar o teu problema, o teu defeito. Lucas 23 nos mostra o diálogo entre aqueles homens, né, da direita e da esquerda na cruz, né, com o Senhor Jesus, e aí um deles não assume defeito. O cara diz, se tu és o Cristo, desce da cruz, se salva e nos salva também. O outro não. O outro, ele assume o defeito, ele diz, não, nós estamos aqui porque merecemos. E é o mais lindo disso tudo, e aí tem a ver até com a perspectiva e com a pesquisa anterior sobre o homem ter uma visão mais negativa, né?
aquele camarada, ele consegue ver o paraíso além do sangue, além da coroa de espinho, porque ele diz, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Quer dizer, mas ele não estava vendo o paraíso, mas a perspectiva era diferente. Eu acho que está tudo linkado. Primeiro eu reconheço meus erros, depois eu confio no Senhor, eu dependo dele, e depois eu consigo perceber que além do sofrimento, existem possibilidades reais, existem bênçãos de Deus a serem liberadas. Né? Se tudo estiver linkado, a coisa fica mais fácil. E assim, só para constar, a Denise diz que eu só ronco quando eu tô muito cansado. Entendeu? Denise é uma santa. Eu acho que, assim, é muito difícil a gente assumir os nossos defeitos. Primeiro porque eu ouvi uma pastora falando isso, eu achei formidável. A gente tem um relacionamento de longo tempo com os defeitos. E às vezes o defeito, ele se confunde com a minha identidade. Exatamente. Eu acabo me identificando e ele acaba fazendo parte de mim. Só que ele precisa ser mudado. Mas mudar é muito difícil. Mudar dói, mudar dá trabalho. Mudar tem a minha participação, a minha decisão, a minha escolha. E muitas pessoas acham que as mudanças, elas precisam vir de uma forma sobrenatural, né? E de repente, né, você adquiriu esse defeito, às vezes por uma carga genética, numa herança genética, às vezes por uma circunstância da vida, porque você foi criado e você desenvolveu esse defeito, ou porque você escolheu, né, viver esse defeito e não abre mão dele. Então, tudo isso é muito difícil mudar, porque é um processo longo, né, que requer disciplina, requer fé, determinação, e às vezes a gente quer lançar as responsabilidades de vida para o Senhor. Não, então eu vou orar muito, eu vou jejuar muito, e amanhã eu vou acordar cheio de paciência. A minha ira, a minha irritação, o meu temperamento que guarda a mágoa, o meu ronco, né? Ele vai acabar, desaparecer, porque Deus vai fazer assim. E não é, né? Então é muito difícil eu, primeiro, assumir que eu tenho defeitos, porque isso vai implicar em atitudes responsáveis na mudança desses defeitos. Uma de nossas ouvintes conta aqui no WhatsApp, 968038319. Amigos debatedores, eu confesso, sou muito teimosa. Mas Deus às vezes quebra a minha cara, sabe? Eu tomo decisão errada, depois eu me arrependo, eu luto constantemente para me controlar, é o que diz uma de nossas queridas ouvintes. Outra ouvinte faz numa frase uma afirmação bem ampla. Realmente, como dói a mudança. Dói muito. JR, a questão do defeito vai nos levar à mudança, eu acho isso importante. Eu tenho mentoria, né? Eu tenho um pastor que está me mentoreando. E às vezes, quando eu saio da mentoria, eu saio com muita raiva do pastor que está me mentoreando. Quando ele aponta defeitos que para mim são questões normais. E olha, corrigir isso às vezes é doloroso, é difícil. E aí eu percebo como é difícil para eu assumir os meus defeitos, né? Como é difícil para outras pessoas também assumirem defeito, né? Então, essa questão dói muito, porque parece que a gente é diminuído quando alguém aponta para nós e diz, olha, você é assim, você é assim. Todos nós queremos ser muito mais bonitos do que as pessoas nos apontam. Ninguém quer ser feio. Então, quando as pessoas falam, você tem esse defeito, a pessoa está dizendo, você é feio. E ninguém aceita ser feio. Todo mundo quer ser bonito. Então, eu acho que nós, seres humanos, isso faz parte da questão do pecado em si, né? Eu acho que a gente precisa saber que o pecado trouxe para nós alguns transtornos, e um dos transtornos que o pecado trouxe para nós são exatamente os nossos defeitos. A feiura? A feiura. A feiura também. JR, eu ronco até acordada, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Pelo amor de Deus, hein, ouvinte. Outro ouvinte, JR, às vezes eu ronco tão alto que eu mesmo acordo com barulho. Mas só às vezes, hein, JR, pega leve. Eu tô quieto, falei nada. JR, uma vez eu tava dormindo no ônibus. Olha o pessoal que dorme no ônibus. Essa Hoje em dia tem celular. É isso que eu ia falar. O pessoal pode te filmar. Daqui a pouco você tá fazendo sucesso aí nos WhatsApps e vai descobrir depois. Entendeu? Uma vez dormindo no ônibus, eu ronquei tão alto que eu acordei.
Entendeu? A pessoa acordou com o ronco dela. Que barulho foi esse? E a gargalhada Que som de todo foi mundo. esse? E ela dizendo, estavam todos rindo de mim contra a nossa querida ouvinte. Imagina. Aqui no Face tem uma santa irmã aqui dizendo, JR, o meu marido gravou. Olha que marido, hein? Esse é zoeira. Naturalmente, é porque ela disse que não, eu não ronco, não, isso é um absurdo, não, não, André, não é isso, não, não, nunca fiz, né? Eu roncando de jeito nenhum e tal. E aí o marido gravou e ela disse que ela ficou tão assustada. Ela disse que ela compara o ronco dela a um animal. Eu não faço isso porque isso seria uma deselegância, mas ela faz isso aqui e eu, claro, respeito aqui a forma como ela fala. O ouvinte dizendo o seguinte, eu acho que eu tenho apneia do sono, pois eu acordei esses dias sem ar e dei um ronco enorme. Vou procurar um médico porque é perigoso. Agora veja a frase. É verdade. Acho que tenho apneia do sono. Então ela já fez um diagnóstico dela. Acordei esses dias, olha, tem tempo, não foi essa noite, né? Esses dias. Vou procurar um médico. Olha, mulher não faz isso. Mulher resolve logo. Homem que negócio de enrola. O cara fala, não, ainda vou lá no médico. Eu vou lá. Não, tô indo. Tá indo o quê? Tá indo agora? Não, tô daqui uns dias. Vai logo, minha irmã. Isso aí é uma coisa para poder resolver logo, porque tem que identificar se há alguma questão, se há algum problema, tem que saber se há também. Tem gente que começa a ver negócio de Google e acha que tá tudo resolvido. O fato é que, pelo que a gente observa, não é muito fácil assumir os próprios erros. A tendência que a gente tem é essa. Isso é tão grave do ponto de vista espiritual e é tão especial quando Deus projeta tudo da seguinte forma, sabendo que a gente não ia assumir os próprios erros e que por conta disso a gente ia se achar superior e que por conta disso a gente não iria buscar perdão, ele nos deu o Espírito Santo. É verdade. Que tem missões múltiplas em nós e uma delas é mostrar que nós estamos errados. Aí ele nos convence do pecado. E à medida que ele nos convence do pecado, ele mostra quem nós somos. Então eu posso até disfarçar, posso até botar a culpa no outro, posso até dizer que é isso, que é aquilo, mas se não fosse o Espírito Santo em nós, é por isso que quanto mais perto de Deus alguém estiver, mais saberá esse alguém que é pecador e precisa de Deus. Exatamente. Por isso que quando a pessoa começa com muita vaidade, não, eu tô assim, comigo eu tô assim, é um sinal que deve trazer a esta pessoa uma bela reflexão sobre a sua situação. Estamos juntos no Debate 93. Ô Marcela, muita gente contando aqui as histórias do ronco. Você pediu para as pessoas. Uma vez eu estava dormindo e no sonho, meu Deus. Ele é só pra ele. Aí no sonho o diabo urrava muito. Aí ela acordou urrando. Não. Quando ela acordou, o marido dela estava roncando alto. Olha aí, tadinho do camarada. O camarada estava cansado. Qualquer coincidência. Estava cansado aquele dia. Aí ele roncou alto. JR, meu esposo, fala que eu ronco alto. Eu não acredito, pois ele é muito brincalhão. Mas viajamos com amigos, eles me filmaram. Então passei vergonha. Ouvinte, você viu que eu fiz uma leitura seletiva do que você acabou de descrever. JR, até a cachorrinha aqui em casa ronca. Junta a minha esposa e ela vira uma orquestra sinfônica. Exatamente isso. JR, eu já dormi em uma sala de oração. Aí não pode, gente. Adivinha como eu acordei? Com o barulho do meu ronco. Levantei e fingi que nada aconteceu. Tem muita gente que faz isso, né? A pessoa finge, a pessoa dorme nos braços do pai. Sabe aquele negócio que roda, né? Vamos orar, todo mundo aqui, todo mundo roda. Um de cada vez, né? A pessoa pula, o outro pula, depois ela volta no final. Amém, Jesus. Que bom. JR, é mais fácil nós apontarmos os erros dos outros. Exatamente isso aí. Exatamente. JR, antes de casar, a minha irmã nunca questionou que eu roncava, mas quando eu casei, meu marido começou a me questionar. Mas não é questionar, deve ser apontar, né? Reclamar. Ele também
geralmente grava, mas quanta gente que grava o ronco alheio. É isso mesmo, é mais gente. comum do que você imagina. Pelo amor de Deus, não faça isso. 11h58 aqui na 93 FM. Parabéns, então, aqui, porque hoje é aniversário do pastor Adalberto da Vitória, do Ministério Palavra, Fogo e Visão. Do pastor José Carlos, da Assembleia de Deus Carmesim, da pastora Jo Oliveira, do Ministério Paz e Vida, da pastora Ruth Fernandes, da Igreja Sal e Luz. Também é aniversário hoje do pastor Luiz Cláudio, da Igreja Resgatando Ovelhas Feridas, e da pastora Ana Lúcia Miranda, da Igreja Pentecostal do Evangelho Pleno. E hoje é aniversário de 63 anos da primeira Igreja Batista em Venda das Pedras. Parabéns, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Olha só, minha gente, um ouvinte, Marcela, dizendo aqui o seguinte: JR, hoje eu tô muito triste, sabe? Tô passando por uma luta terrível, mas essa história do sonho que o diabo rava, eu tô rindo muito aqui. Que bom, minha querida ouvinte, você vai ser alvo da nossa oração. Nós vamos orar também por você, lembrando da sua história, da sua vida. Que Deus te abençoe muito aí com a graça do Senhor. Pastor Samuel Silva, obrigado, meu irmão. Um grande abraço ao senhor. Eu que agradeço. Quero mandar um abraço pro pessoal ontem que estava no culto da rádio, lá em Itaboraí. Foi um tempo muito precioso, tempo de comunhão, muito louvor, muita adoração. Deus abençoe esse povo lindo que se reuniu lá ontem. Palavra boa, pastor. Palavra boa. Pastor Andréa Mello, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, e eu queria, em primeiro lugar, deixar um beijo pro meu filho, Pedro, que amanhã completa 23 aninhos. Olha aí, que maravilha. Lindo. Eu amo de paixão mais que tudo nessa vida, filho. Deus te abençoe. E eu quero deixar um abraço também, um beijo carinhoso para as mulheres do grupo, né? Entre amigas, estão ligadinhas. E deixar um beijão para os meus pastores, pastor Leonardo e pastora Márcia, da igreja Belém Church. Maravilha. Aqui o ouvinte dizendo: JR, meu marido ronca tão alto que eu não consigo dormir ao lado dele. Tem gente que exagera, tem gente que ronca, tem gente que exagera. Ela diz que ela tá dormindo na sala para conseguir dormir em paz, porque ele não se trata. Tem tratamento para aqueles que roncam. Fica aí a dica, né? Pastor Robson Alencar, obrigado, meu irmão, um forte abraço. Um abraço, JR, um abraço a todos os debatedores, os ouvintes. Deus abençoe a Assembleia de Deus em Cordovil, pastor Francisco José. Eu quero deixar um abraço aqui minha esposa, meu filho, a todos os ouvintes do estado do Pará que estão me ouvindo agora. Deus abençoe lá no Marajó, Tapajós. E não posso esquecer a Assembleia de Deus Bom Sucesso e todos que oraram pelo congresso que estivemos ministrando no sábado à noite. Obrigado, pastor Paulo. Deus abençoe. Reverendo Edson Nascimento, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, JR. Gostaria de mandar um abraço muito especial, um beijão para minha querida filha, que amanhã completa 25 aninhos. Parabéns. A esposa do pastor Rafael, Andréia, esposa do pastor Rafael. E gostaria de também mandar um abraço especial para minha irmã Edna, esposa do pastor Paulo Henrique, que ontem completou mais um ano de vida. Eu também queria mandar um abraço muito especial para a minha igreja, o povo da Igreja Presbiteriana Luz. Na sexta-feira nós estaremos lá reunidos, né? Um encontro maravilhoso, onde nós teremos lá a ministração da nossa querida teóloga Edna, minha irmã, vai estar lá ministrando a Igreja Presbiteriana Luz na Rua Nova Brasília, número 28. Marcela Bastos. JR, eu queria mandar aqui um beijo muito especial para uma das nossas ouvintes. Ela chama Vera, acompanha a gente todo dia. E eu disse aqui que a Vera, ela vive o evangelho na prática. Ontem, Deus deu um livramento para minha mãe, para minha tia, para minha irmã, de um acidente de carro. E a Vera prontamente foi ajudar a minha mãe. Ela não tinha ideia que a minha mãe era minha mãe. Hoje, elas conversando, aí ela descobriu que ela era minha mãe. Ouvinte nossa todos os dias. Vera, um beijo. Muito obrigada, Deus te abençoe. Obrigada por cuidar aí da minha mãe, da minha tia, da minha irmã. Que Deus te abençoe. Ei, Vera, que palavra boa, hein, Vera? Que Deus te abençoe muito aí. Muito obrigado também, que em nome de toda a nossa equipe, Vera, que Deus te abençoe e te sustente dia após dia. Continue a viver esse evangelho na prática, que é sempre maravilhoso. Muito obrigado a você pela sua audiência. Nós vamos orar juntos. Oramos sempre pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Oramos sempre uns pelos outros, clamando a Deus, a sua misericórdia, a sua graça. Quero convidar você a orar com a gente agora, apresentando todos os nossos temas e nomes diante de Deus em oração. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por esse tempo de reflexão, de debate. Obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, Senhor. Nessa hora nós queremos interceder e clamar
por todos os nossos amigos que estão ligados na 93 FM, para aqueles que estão vivendo um tempo de luto, de perda, Senhor, que o Espírito Santo, o Consolador, esteja tratando do coração, da alma de cada uma dessas pessoas, Senhor. Aqueles que estão doentes, acamados, ó Deus, que o óleo precioso da unção esteja gerando cura, Senhor, transformando a doença em milagre para a glória do Teu nome, Pai. Nós te agradecemos por cada irmão e irmã que hoje completa mais um ano de vida, Senhor. Ó Deus, em especial te agradecemos pelo pastor Adalberto, pastor José Carlos, pela pastora Jo Oliveira, pela pastora Ruth, pelo pastor Luiz Cláudio, pela pastora Ana Lúcia. Ó Deus, te agradecemos pela Igreja Batista em Venda das Pedras, Senhor, que completa 63 anos de vida. Deus, obrigado, porque sabemos que até aqui a tua poderosa mão tem nos ajudado, Senhor. Continue falando conosco no dia de hoje, abençoe a nossa tarde, noite, que sejamos orientados e dirigidos por ti para tudo o que ainda vamos fazer, Senhor, que o teu nome seja honrado e glorificado em nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.